Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da autora Mel Robbins. Então, bora começar. Nas palavras dela, eu tenho praticado esse hábito há um pouco mais de um ano. Não se trata de algo novo, mas ao fazer isso você basicamente estará acessando a programação que já está presente em sua mente e seu corpo e a reprogramando ao seu favor. Portanto, você precisa testar isso por 5 dias, pois é algo extraordinário. Todos nós já ouvimos falar sobre coisas como a importância de começar o dia certo e de como isso afeta o restante dele, a importância da prática de meditação e gratidão por conta de seus extraordinários benefícios e várias outras coisas. Mas uma coisa que eu ainda não ouvi alguém dizendo é o fato de que existe um hábito terrível que a maioria de nós executa pelas manhãs. Hábito esse que continuará fazendo parte da sua rotina matinal, a menos que encontre um jeito de eliminá-lo. Esse hábito é aquele péssimo costume que você tem de ser cruel consigo mesmo na frente do espelho todas as manhãs. Veja, 91% das mulheres não gostam daquilo que veem no espelho, e 50% das pessoas não conseguem sequer se olhar no espelho. E a melhor forma de quebrar isso é a seguinte: você vai simplesmente se olhar no espelho diretamente nos olhos e se perguntar: de que forma eu posso ajudar esse ser humano hoje? E aí sua mente começará a ir em busca de respostas. Talvez você tenha que ser mais gentil, mais encorajador, mais paciente, enfim. Você tem que estabelecer essa intenção se olhando nos olhos e deverá fazer isso por você. Após isso, você vai simplesmente erguer sua mão e fazer um high five, que é o mesmo que um bate aqui para si mesmo no espelho. No momento em que fizer isso, algumas coisas irão acontecer. Número 1. Vai ser esquisito, ponto. Todo mundo que faz isso se sente esquisito, pois é um comportamento oposto ao que as pessoas costumam fazer. Dessa forma, o cérebro rejeita esse comportamento na primeira vez. Número 2. Você vai ter uma das seguintes reações, sem meio termo. Ou você vai ter uma experiência incrivelmente positiva a ponto de sorrir, provavelmente porque a sensação é prazerosa e boba ao mesmo tempo, ou você vai se afogar em lágrimas de uma forma positiva, pois será um alívio saber que você finalmente pôde acordar e apoiar a si mesmo. Mas de maneira geral é bem provável que você sinta resistência, pois todas as manhãs nós trazemos todo o nosso passado de volta, e seja lá o que tenha acontecido com você, quer seja um trauma, uma discriminação, um abuso ou um abandono, isso está de pé entre você e o espelho. É como uma poeira, na qual vem em forma de pensamentos como eu não sou digno ou eu sou inútil. E essa visão distorcida que você tem sobre si mesmo pode te fazer olhar para o espelho e dizer: por causa daquilo que aconteceu, eu não mereço um high five. Portanto, eu estou aqui para te dizer que você realmente precisa testar isso por pelo menos 5 dias. E sim, isso será esquisito e você sentirá resistência. Só que o mais importante é o seguinte: conforme você for erguendo a sua mão e a aproximando do espelho, aqueles seus pensamentos dizendo que isso é estranho, estúpido e sem sentido serão simplesmente substituídos pelo silêncio, e isso pode ser explicado pela ciência. Existe um campo de estudo chamado neuróbica, na qual basicamente envolve movimentos físicos que exercitam o cérebro, e segundo as pesquisas, essa é a forma mais rápida de fazê-lo criar novas conexões neurais. Para isso, você pode escolher fazer um movimento físico inesperado, como um high five em si mesmo no espelho, que diga-se de passagem é algo que você nunca fez, e unir isso a um pensamento. Bom, eis que agora vem a parte mais interessante. Você já deu e recebeu high fives inúmeras vezes durante a sua vida, e quando você faz esse gesto de bate aqui com as pessoas, você comunica um sentimento de apoio, orgulho e encorajamento. Então esse gesto está intrinsecamente atrelado a esses sentimentos na mente subconsciente de qualquer pessoa, inclusive na sua. Isso é tão verdade que você jamais conseguiria dar um high five em alguém e ainda assim nutrir um sentimento negativo sobre essa pessoa, pois isso iria contra a programação mental que você tem atrelada a esse gesto. Da mesma forma, você não conseguirá pensar coisas terríveis sobre si mesmo enquanto estiver na frente do espelho fazendo esse gesto, pois isso iria contra a sua programação. E se você repetir isso por pelo menos 5 dias seguidos, você conseguirá silenciar seu lado crítico e irá reprogramar sua mente para associar o seu reflexo no espelho a um sentimento de encorajamento, amor, autoconfiança e resiliência.
É por isso que eu nem sequer me vejo mais como um corpo na frente do espelho, mas sim como um ser humano que amo e apoio, assim como vejo outras pessoas que eu amo incondicionalmente. Então isso é realmente de explodir a mente, mas ainda não é tudo. Segundo a conversa que tive com o Dr. Daniel Amen, quando você dá um high five em alguém, o seu cérebro libera dopamina, e essa é a razão fisiológica do porquê o seu humor melhora ao fazer isso no espelho, mesmo em uma manhã estressante. Outra coisa interessante é que depois de fazer isso na frente do espelho, você vai sair do banheiro se sentindo um pouco mais feliz. E o motivo disso é porque o seu sistema nervoso está codificado com energia comemorativa. Então, quando você diz olá, você ergue o braço, quando você cruza a linha de chegada, você ergue os braços, quando você abraça alguém, você ergue os braços, e quando você comemora com alguém, você ergue os braços. Portanto, quando você faz isso pela manhã, especialmente se estiver passando por uma fase difícil, seu sistema nervoso identifica esse gesto como um motivo de comemoração e te concede uma onda de energia positiva. E isso é tanto ciência quanto sabedoria popular. Agora, para pensar no seguinte: o que os jogadores do seu time favorito fazem antes de começar o jogo? Eles erguem o braço e batem na mão um do outro como um ritual positivo. E isso se repete muitas vezes durante o jogo até o fim da partida. Inclusive, quando os pesquisadores foram estudar sobre a performance dos times da NBA, eles conseguiram prever quais times se sairiam melhor durante a temporada e quais se sairiam pior. Como? Se baseando em apenas um fator que acontecia na pré-temporada, que era: quantas vezes os jogadores do time davam soquinhos, high fives, tapinhas nas costas e outros gestos do gênero. E o que eles descobriram foi que os times que mais faziam isso durante o início da temporada tinham os maiores números de vitórias no fim dela. E a pergunta que fica é: por quê? Bom, a razão disso é que esses gestos são muito mais do que apenas gestos. Eles são símbolos de confiança e parceria. E muitas pessoas estão nesse exato momento sofrendo por causa da culpa, do remorso, da frustração e todas essas emoções. Tudo isso porque elas quebraram aquela parceria que elas tinham consigo mesmas. Então, para estabelecer esse hábito todas as manhãs, você vai fazer o seguinte: você vai se levantar da cama, vai escovar seus dentes, se olhar no espelho, se perguntar como poderá ajudar esse ser humano hoje e aí selar isso com um high five. É isso. E saiba que o seu humor pela manhã impacta tanto sua confiança quanto sua produtividade durante todo o restante do dia. Há uma pesquisa de Harvard mostrando que, quando você se torna intencional sobre como vai agir, isso não só melhora a sua produtividade, sua confiança e seu foco, como também melhora a sua habilidade de impactar as pessoas de forma positiva. Uma outra coisa interessante são as pesquisas em torno daquilo que é chamado de contágio emocional. Então, por exemplo, quando você pega dois líderes de times diferentes e para um você mostra vídeos extremamente estressantes e depressivos por 20 minutos, enquanto que para outro você mostra vídeos inspiradores e amigáveis, o que acaba acontecendo é que quando você coloca esses líderes de volta com suas equipes, não bastará mais do que 10 minutos para o time todo começar a reproduzir os mesmos sentimentos de seu líder, seja esse sentimento positivo ou negativo. Portanto, o hábito do high five no espelho é algo muito poderoso, e há várias ferramentas embutidas nisso, como por exemplo o sistema ativador reticular, que é basicamente o mecanismo que o cérebro usa para filtrar as informações que entram. E um clássico exemplo de como ele funciona é quando estamos querendo comprar um determinado carro e começamos a vê-lo em todos os lugares. E nós passamos a vê-lo em todos os lugares porque o carro se tornou algo importante para nós. Então o sistema ativador reticular deixa essa informação passar e chegar até o nosso córtex pré-frontal. Existem basicamente 3 coisas que passam pelo nosso filtro de forma automática. Uma delas é seu nome, tanto que se alguém falar seu nome no meio de uma multidão, isso ainda assim vai conseguir chamar a sua atenção. A segunda coisa que passa é qualquer ameaça iminente. Então você pode estar assistindo a alguma reportagem sem prestar muita atenção, mas no momento em que for falado algo que afetará sua vida de forma negativa, isso chamará sua atenção instantaneamente. E a terceira coisa que passa pelo nosso filtro automaticamente é aquilo que se torna importante para nós. Então, mais uma vez, é por isso que você começa a ver em todos os lugares aquele carro que está pensando em comprar. No momento em que esse carro passou a ocupar uma boa parte dos seus pensamentos,
o seu filtro entende isso como algo importante, te fazendo enxergar cada vez mais daquilo. O problema é que isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. O trauma pode ser um exemplo de como seu filtro foi treinado a priorizar um evento negativo, pois quando a situação aconteceu, o seu sistema nervoso respondeu de forma muito intensa, fazendo com que esse evento ficasse fortemente registrado no seu cérebro a fim de te proteger. Por outro lado, uma forma positiva de usar esse filtro é escrevendo os seus objetivos, pois cada vez que você passa esses objetivos para o papel, eles se tornam gatilhos visuais e ambientais que ocuparão espaço suficiente na sua mente para se tornarem importantes. E adivinha só, quando eles se tornam importantes, eles passam pelo seu filtro, te fazendo enxergar cada vez mais oportunidades e maneiras de realizá-los. Bom, além de tudo o que foi dito, uma outra coisa que acontece quando você começa a fazer high five no espelho é que você passa a entrar num campo muito vasto de pesquisa chamado terapia de ativação comportamental, que de forma bem resumida se baseia em agir como a pessoa que você deseja se tornar. E a razão disso ser importante é porque já é sabido que somente pensar não é o suficiente para te fazer mudar. Você precisa de fato tomar atitudes necessárias para mudar aquilo que precisa. E o hábito de fazer um high five em si mesmo no espelho pode ser a primeira atitude que você precisa fazer para desencadear todas as outras que te ajudarão a mudar completamente de vida. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.